Fala, meus queridos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, né? Na verdade, mais um não, é começando aqui o canal Fábio Rodrigues Pardinho, executivo de vendas autorizado da Love Seguro. Vou usar esse canal aqui para tirar dúvidas, para orientar os clientes e também, se possível, ter ferramentas para o executivo, para que o executivo fique mais tranquilo na hora de recebe um áudio, por exemplo, de um cliente insatisfeito, bravo com alguma coisa, né? Então, a ideia do canal é estar dando ferramentas para você poder entender a situação, você poder fazer uma leitura da reclamação, do que está acontecendo, e você poder dar uma resposta segura para o cliente. E também orientar os clientes e estar dando aí informação para que você compreenda como funciona um serviço de seguro. Né? Porque eu tenho visto muita desinformação, eu tenho visto muito estresse, as pessoas estão muito nervosas, né, ultimamente, muito bravas. A ideia de fazer esse vídeo, ela apareceu de dois áudios que eu ouvi. Né? Um áudio de uma cliente que chorou, fez mó tropé, não sei o nome dela, não sei quem ela é, mas enfim, esse áudio veio para mim. Sim, eu ouvi ali o áudio e tal, inclusive veio através de um amigo que eu estava tentando ali vender um seguro para ele, e ele ficou preocupado com aquele áudio. Eu, né, ouvi o áudio e falei, ó, a princípio esse áudio não me diz nada, porque não tem nome, não tem CPF, não tem placa, não tem nada, eu não sei quem é a pessoa. Então, sem saber quem é a pessoa, não tem como eu falar alguma coisa, ou buscar informação para poder dizer, né? E depois teve um áudio de um outro cliente reclamando da questão do serviço de guincho e tudo mais. Então, a ideia desse vídeo é trazer uma reflexão também, tanto para o executivo, não só da Love, né, mas enfim, todas as pessoas que trabalham com seguro, tanto para os clientes, né, para que a gente possa criar uma, vamos dizer assim, uma amizade entre a pessoa que vende e a pessoa que compra, né, entre o segurado e a seguradora, para que não haja essa, parece que um ódio aí entre o consumidor, né, e as empresas, né, e não pode existir isso, né, pessoal. Nós precisamos uns dos outros. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, meu nome é Fábio Rodrigues Pardinho, não sei se eu falei no começo, né, e eu vou estar falando aqui com vocês. Então, vamos começar pelo seguinte. Existe um site chamado Reclame Aqui. Esse site ele é um site de reclamação, tá? Ele não é um site de elogio, ninguém entra lá para elogiar. A maioria das pessoas que elas reclamam lá e a empresa resolve o problema, elas não voltam lá falar que foi resolvido, né? Enfim, é um site de reclamação, porque as pessoas gostam de reclamar. Então, tem um site para as pessoas sentar o pau nas empresas, né? Aqui no Brasil tem muito disso, né? O empresário virou, a pessoa que vende alguma coisa, virou um monstro, né? Virou um monstro. Então, esse site de reclamação, ele traz lá as reclamações da Love, de todas as empresas e de um monte de seguradora, né? E quando caiu esse áudio para mim, né, dessa mulher chorando, e depois um outro áudio que eu vi de um outro cliente reclamando de guincho e tal, me bateu um estalo assim, eu falei assim, eu vou dar uma pesquisada nesse Reclame Aqui sobre as outras seguradoras. E eu também entrei no YouTube para ver vídeos das outras seguradoras. E pasmem, existe reclamação de todas. E não só de seguradora, de qualquer empresa que você entrar na internet, vai ter reclamação. Né? As pessoas vão reclamar. Uns têm razão, eu vi alguns vídeos, gente, e eu percebi que o carniça da história não era a seguradora, era o cliente. Entende? Teve situações que eu percebi que o cliente estava totalmente correto e certo, e a seguradora estava falhando na informação. Tá? Então, tem erro dos dois lados. Tá certo? Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu fui dar uma pesquisada no Reclame Aqui, tá? Entrei aqui no site, e olha só o que eu encontrei aqui. Sobre as seguradoras. Olha só. Eu não vou falar o nome da seguradora, tá? Mas tem uma seguradora aqui, que ela é bem conhecida, começa com H. Não vou falar o nome da seguradora, porque eu não tô aqui falando falar mal de seguradora ou não. Eu tô querendo trazer para vocês aqui uma realidade do jeito que as coisas funcionam. Essa seguradora, que começa com H, ela resolve 71% dos seus problemas, das reclamações que chegam lá, tá? Tem uma outra, que começa com M, o nome dela, ela resolve 80%, e ela não é tão conhecida e tão famosa, tá? Como outras. Tem uma que começa com B, ela resolve 57,7% das reclamações, dos problemas, tá? Tem uma outra aqui. Tem uma aqui que começa com P, o nome dela, ela resolve 75% dos problemas. A média dela aqui é 7,1. Tem uma outra que também começa com P, ela resolve 79. Aí eu vi a Love. De todas essas que eu falei aqui, eu falei só a inicial da seguradora. De todas essas que eu falei aqui, a melhor nota hoje é da Love. 87,7% dos problemas resolvidos. Tá? Nota 7,9. Aí tem uma outra seguradora, olha, essa aqui tá muito boa, 91% dos problemas resolvidos. Tá? E tem uma outra que começa com Y, se eu não me engano, essa aqui ela é uma seguradora, acho que ela é da Caixa Econômica, tá? Ela só tá com outro nome. Ela resolve 80% dos seus problemas, tá? Das reclamações que chegam lá no site Reclame Aqui. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês com isso? Eu tenho ouvido as pessoas dizer o seguinte, essa Love aí tem muita reclamação.
Ah, essa Love aí, não sei o quê. Essa Love tá cheia de reclamação, todo mundo reclama dessa Love na internet. E eu comecei a tentar entender por que estão reclamando mais, a impressão que dá mais, da Love na internet, né? Porque a Love, ela é uma empresa que ela é disruptiva. Ela mudou a maneira de um cliente adquirir um seguro. Ela mudou essa história. E ela entendeu o momento que nós vivemos em relação à tecnologia. E ela está usando esse canhão que é a internet para poder chegar nas pessoas com um produto completo e mais barato. Para aquela classe da população que não era atendida, para a grande massa da população. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Então a impressão que dá mesmo é que a Love está sendo mais falada e mais reclamação. Mas por quê? Porque a Love é uma empresa digital e todo mundo tem um celular e está na mão de todo mundo. Diferente das outras seguradoras, que não tem essa pegada de usar a rede social, a internet, para vender os seus produtos. Entende? Então, essa falsa ideia, mas está tendo muita reclamação da Love, é porque as pessoas estão no celular. Outro detalhe, como a Love ela vende muito pela internet, através aí, as pessoas acabam comprando através dos influenciadores. Eu comprei antes de ser executivo da Love, eu já era cliente da Love. E eu comprei através de um cupom de um influenciador. Agora, quando eu comprei, eu pesquisei muito para entender, porque antes da Love eu já tive, eu tinha proteção veicular no meu carro. E seguro de verdade eu nunca consegui, porque eu também trabalho de motorista de aplicativo. E quando eu ia fazer orçamento, fui na Caixa, que eu tinha conta, no Santander, em várias empresas na Yussi Seguros, em várias empresas que eu fiz pesquisa Bradesco para poder fazer seguro, quando chegava na carro de aplicativo, os caras rejeitavam na hora. E os que não rejeitavam, era 10 mil por ano de seguro. Tinha que pagar quase R$ 1.000 por mês de mensalidade de seguro. Então eu acabei optando por proteção veicular depois, né, que a Love apareceu. Fui para a Love, sou cliente da Love. Então eu comprei através da rede social. Então eu tive informações, eu fui atrás, eu li. A maioria das pessoas não leem. Elas não leem o contrato, elas não sabem as obrigações do cliente, elas não sabem a obrigação da seguradora, elas não se alimentam de informação. E aí, quando dá um problema, elas fazem um áudio e botam no WhatsApp e choram. E fazem outro pé e falam mal da empresa, difamam uma empresa. Uma empresa que lá tem pai de família, mãe de família, pessoas que estão trabalhando com você, que estão precisando que essa marca dessa empresa seja forte para que elas possam sustentar suas famílias. Mas a pessoa não está nem aí, ela vai lá e vomita tudo. Por quê? Porque muitas das vezes ela não sabe também o procedimento, porque ela não se informou do procedimento. Entendeu? Às vezes ela fez coisa errada também. Existe um procedimento na hora que tem um sinistro, você tem que mandar documentação. Existe um procedimento, tem que ser obedecido. Às vezes a pessoa não sabe, vai lá e faz de qualquer maneira. Aí falta documento, o processo não anda e fala mal da empresa. É a empresa que não presta. Né? E eu estou mostrando aqui para vocês, em um site de reclamação, que a Love resolve 87,7% dos problemas dela, de reclamações que vão para o site Reclame Aqui. Ela está na frente das maiores aí do Brasil, ela está na frente, aqui no site Reclame Aqui. Agora, nem todas as reclamações que caem no site Reclame Aqui são verdadeiras. Às vezes é um detalhezinho, uma falta de informação, que a pessoa não tem uma informação boba, que com uma simples leitura do contrato resolveria o problema. Então, uma simples leitura do contrato resolveria o problema, mas a pessoa, ela não lê, ela não vai buscar informação. E daí, para ela é mais fácil ir lá no site e reclamar. Tá? Outro detalhe, concorrente que vai reclamar lá, porque o Reclame Aqui não pede CPF, não pede nada. Não quer saber se aquela informação é verídica ou não. Simplesmente você entra lá e vomita tudo que você quiser. A própria concorrência querendo difamar a empresa, né? Porque a Love, ela realmente mudou a relação do cliente brasileiro em relação ao seguro. Ela mudou. Ela mudou a história do seguro no Brasil. E as pessoas deveriam ficar felizes por isso. Porque se as outras seguradoras não se atentarem, a Love vai passar por cima delas. Eu não acredito que vai demorar muito não, vai passar por cima. Por quê? Porque ela entendeu como esta geração de agora funciona. E essa geração funciona através de um celular e da internet. E a Love sabe fazer o trabalho através da internet. Sobre as reclamações da Love, outro detalhe que você vai ver no Reclame Aqui, 100% das reclamações contra a Love no Reclame Aqui são respondidas. Você acha que uma empresa desonesta, uma empresa que não quer atender bem seu cliente, uma empresa relapsa com seu cliente, você acha mesmo que uma empresa assim iria responder 100% das reclamações do seu cliente num site de reclamação? Você acha mesmo que é interesse da Love não atender o segurado?
Veja bem, um segurado insatisfeito, ele vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar para outro, vai fazer um áudio, vai botar no grupo do WhatsApp, vai difamar a empresa. Isso é ruim para a empresa perde dinheiro, perde cliente com isso. A proposta da Love, como seguradora, da Love, que na verdade a Love é uma corretora, né, da seguradora LTI, né? Então, assim, a proposta da Love como corretora e da seguradora, né, que é tudo do mesmo grupo, da seguradora, é resolver problemas. Receber um pequeno valor do cliente para, quando esse cliente tiver um problema, ele ter uma assistência. A proposta, a ideia é essa, é resolver o problema do cliente. E não resolver. Porque resolvendo, o cliente fica satisfeito, vai falar para o parente, vai falar para o irmão, para o amigo, para o cunhado, para o vizinho, para o colega de trabalho, vai indicar a Love. E com a possibilidade ainda de ter seguro de graça, né? Se fizer 10 indicações e comprarem o produto, enquanto eles forem clientes, você vai ter 10% por cada cliente de desconto. Então você tem a possibilidade de zerar o seu seguro com a Love. Então, a ideia da Love é que o cliente fique satisfeito. Então, quando aconteceu o problema, o cara precisou do guincho, o desejo da Love é enviar esse guincho o mais rápido possível lá. Mas agora o que acontece? Essa situação, cara, que vai ser difícil achar o guincho. Isso é para todas as seguradoras. Porque o guincho está trabalhando. Eu lembro uma vez que eu precisei, eu tava numa outra, eu tinha uma produção veicular, né? Meu carro estragou. Eu esperei mais de 2 horas, porque na minha cidade não tinha nenhuma guincho daquele ali que tinha parceria com aquela empresa, com aquela associação. Só tinha uma cidade aqui perto de Cascavel, que é Toledo, fica a 40 quilômetros. E ainda a moça falou pra mim, ó, a gente já localizou um guincho, ele vai socorrer o senhor, mas ele está no meio de uma ocorrência, então eu tinha que esperar ele ainda numa ocorrência, ir lá resolver o problema, depois vir me atender. E ele chegou, demorei umas 2 horas, já tava de dia ainda quando deu problema no meu carro, devia ser eu acho que devia ser o quê? Umas 4 horas da tarde, por aí. E o cara foi aparecer 6h30 da tarde. Paciência, mas resolveu o meu problema. Guinchou meu carro e levou até na minha casa e botou lá na minha garagem. Sabe? Então, acontece. Você teve um problema lá na estrada, o interesse da Love é ela mandar um guincho lá o mais rápido possível. Então o que acontece, cara? Às vezes, ele não vai conseguir achar o guincho. Porque às vezes vai achar a empresa, mas o cara também tá no meio de outra ocorrência. Entendeu? Não é assim, tô pagando, precisei, estalei o dedo, tá aqui o guincho. Não é assim que funciona. E não é... Cara, se você ligar na empresa de telefonia, tem fila. Se você vai num banco, tem fila. Quanto mais complexo é a prestação do serviço, mais, entre aspas, mais difícil é você conseguir fazer aquele trabalho ali perfeito, redondinho, porque você depende de outras pessoas. Vamos supor no caso de um sinistro, o carro bateu, você fez lá o boletim de ocorrência, você fez lá, preencheu lá no aplicativo da Love, mandou tudo lá e tal, mandou BO e tudo, tal, chegou na Love, informação do seu sinistro. Tem um período ali de dias para ela organizar aquilo ali e repassar para o setor que vai procurar o parceiro para poder fazer o serviço, para fazer os orçamentos e tudo mais. Cara, tem um processo a seguir até autorizar o serviço. Não é de um dia para o outro. Se você sair agora e for numa chapeação aí na sua cidade, tá? É bem possível que o cara vai falar assim, cara, eu não consigo pegar teu serviço hoje, só semana que vem. Entendeu? Tem fila, cara. Tem fila. É assim. Infelizmente é assim. O que você tem que analisar? Se a empresa vai pagar ou não. Tá? Agora a questão do tempo, tem um prazo, uma média aí de um prazo? Tem. O ideal é que de 15 a 25 dias aí, o problema esteja resolvido, 30 dias o carro esteja resolvido, esteja arrumado e tudo mais. O ideal é isso, mas pode acontecer de passar um pouco mais. Pode acontecer de chegar lá no prestador de serviço, o cara tá lá fazendo o serviço. Naquela semana que o cara ia fazer o serviço, o cara tem 2 chapeadores lá, os 2 ficaram doentes. Atrasou o trampo do cara. Pode acontecer ou não pode? Pode. Claro que é chato, cara. Eu também, se eu precisar, eu trabalho com meu carro. Se acontecer comigo, eu espero que dê tudo certo. Mas se não der tudo certo, não adianta eu ficar louco. Não adianta, porque tudo tem um processo para acontecer. E quando envolve pessoas, quanto mais pessoas envolvidas no processo, mais tem a chance de dar errado. Tá? Então, nós temos que ter essa compreensão. Senão você vai ficar estressado, você vai ficar bravo, você vai achar que a empresa não quer te atender, que a empresa é uma porcaria. E eu estou mostrando aqui para vocês, 100% das reclamações contra a Love no Reclame Aqui são respondidas. E 87% dos problemas resolvidos. Agora, esses 12,3% que não são resolvidos, muitas das vezes são reclamações que não são verdadeiras. Muitas das vezes são reclamações nas quais o cliente não tinha conhecimento do contrato, ou não leu o contrato, então ele está reclamando de uma coisa que ele não sabe. Tem outras situações, teve um problema ali de reajuste, tem muito executivo preocupado, porque teve reajuste, porque isso, aquilo, que eu vou perder cliente. Gente, ninguém perde cliente por causa de reajuste. Tá? Se o cliente foi embora, cancelou um contrato por reajuste, paciência. Mas, cara, na maioria das vezes, o meu irmão, ele era de uma produção veicular e eu ofereci Love para ele adquiriu Love, certo? No outro mês teve reajuste. Aí eu mandei mensagem para ele, porque na produção ele pagava menos. Eu falei, ó, irmão, você veio para cá para pagar menos, aí você vai acabar pagando mais. Aumentou o valor aí. Teve um reajuste, ele falou assim, não, mano, tranquilo, reajuste é normal, tudo reajusta. As pessoas sabem que reajusta, né? Então, você vai deixar de usar telefone porque... eu vou mudar de segurador porque reajustou. Você vai deixar de usar telefone porque reajustou? Você vai deixar de usar energia porque reajustou?
Você vai deixar de usar gasolina porque reajustou? Tudo tem reajuste, cara. Haja visto o preço do café, né? Que saiu de R$ 6 em 2020 para 30 e pouco agora, né? É um absurdo, né? Aumentou mais de 5 vezes. Então, tudo tem reajuste, tudo sofre reajuste. Então não adianta você ficar desesperado porque o cliente está falando que vai cancelar porque teve reajuste. Cara, paciência. Faça ele pensar, fala, o senhor vai dar para outra, o senhor vai ter que pagar a adesão de novo, o senhor vai ter que, né, às vezes vai ficar mais caro, vão fazer análise do seu perfil. Então analisa. O reajuste ele é normal. Ah, aumentou, igual eu vi uma reclamação no Reclame Aqui, contra a Love. Ah, eu adquiri o seguro, era 200 e pouco, 219, e 2 meses depois foi para 260. Pô, aumentou R$ 40 de reajuste. Pô, mano, você está reclamando que aumentou R$ 40 de reajuste num serviço que tem reajuste, está no contrato que tem reajuste, e é assim. Agora, o executivo, às vezes, na hora de vender, não fala, explica. Algumas coisas acabam passando. É melhor você falar. O cara sabe que tem reajuste. Gente, aluguel tem reajuste, eu pago aluguel. Todo ano tem reajuste, sobe um pouquinho. Então é normal. O reajuste é normal, faz parte. Então daí a pessoa entra no Reclame Aqui para reclamar porque teve reajuste. Parece que foi um crime o reajuste. Não é um crime. Está previsto em contrato e tudo sofre reajuste, as coisas sobem de preço. Há 4 anos atrás a gente pagava 3 e pouco na gasolina, estamos pagando 6 agora. Faz parte. Então, não é por causa de um reajuste que a empresa deixa de prestar. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. A Love, ela veio para mexer nesse mercado, para fazer a diferença nesse mercado. E eu só tenho visto, assim, grande possibilidade que nós executivos temos na mão, né, oferecemos um produto, né, completo e mais barato para todos aqueles clientes que sempre foram rejeitados pelas seguradoras. Sempre foram. Nós vamos apresentar a solução para que as pessoas tenham a condição de, no caso de um furto do seu veículo, de um roubo, no caso de um PT, ela tenha ali a proteção do seu patrimônio garantida. A verdade é, a gente paga seguro para a gente nunca precisar usar. Essa é a verdade. Você paga para nunca precisar usar. Mas se precisar, é melhor você ter pago. Porque se você não tiver pago um seguro e você precisar, você vai ter um prejuízo e muitas das vezes você vai chorar aí anos de trabalho, né, que você lutou ali, ralou para comprar o seu carro, para ter o seu carro de 40 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil. Igual eu falei com uma moça esses dias, ela chorando no carro, reclamando, porque ela tinha um gol, 20 conto o gol dela. E você tinha seguro? Ela falou assim, não. Aí um cara atravessou o preferencial, bateu no meu carro, deu PT, meu carro tá lá destruído. Entendeu? E ela falou assim, pior que me ofereceram o seguro e eu não quis fazer. Eu achei que não precisava, porque eu ando de boa. E arrebentaram o carro dela e ela perdeu, né, todo o tempo de trabalho. Ela falou assim, agora eu tô trabalhando aqui em 2 empregos, jornada dobrada, me matando, para ver se eu junto uma graninha aí, para ver se eu compro um outro carrinho. Então, assim, olha só o transtorno, cara. A pessoa rala para conseguir um patrimônio e aí deixa esse patrimônio desprotegido, né? E a Love vem com essa proposta de atender essa parte da população, esses 70% aí, que nunca tiveram condições de ter um seguro, que fugia desse negócio de seguro. Às vezes eu falo com as pessoas sobre seguro, eu percebo que as pessoas têm medo até de falar no assunto, porque elas acham que é muito caro, porque realmente era muito caro, né? Mas a Love consegue oferecer um produto aí acessível para todos aqueles que amam e querem proteger o seu patrimônio. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês agora, isso aqui é muito importante e vai revelar, para todos aqueles que estão aí falando mal da Love, vai revelar o grande potencial que essa empresa tem e a seriedade que ela leva os clientes, a seriedade que ela leva esse produto, né, que ela criou para atender os seus clientes. Então, olha só, a Love, ela é a 5ª melhor insurtech do Brasil, né, empresa de tecnologia, né? Ela é a 5ª do Brasil, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Tá no site Reclame Aqui. A primeira do ranking, ela tem uma nota 8.9, ela resolveu 93.2% das suas reclamações, ela teve 94 reclamações. Presta atenção nisso aqui. A segunda, que é a PR Seguradora, ela tem uma nota 8.4 e ela resolveu 85.9 dos seus problemas, das reclamações, lá no site Reclame Aqui, de 808 reclamações. A 180 Seguros, ela tem uma nota 8, ela resolveu 83% das reclamações, sendo 38 reclamações. A Azos Seguros, ela tem uma nota 8, ela resolveu 80% das reclamações, ela tem 28 reclamações. Agora presta atenção nesse detalhe aqui, ó. A Love tem uma nota 7.8, resolveu 87.7% das suas reclamações, de 7.528 reclamações. Você acha mesmo que uma empresa que tem 7.528 reclamações, tem muitas aqui que não são verdade, tá? Mas vamos considerar que todas são verdade. Vamos considerar que todas são verdade. Das 7.528 reclamações, ela resolveu 87% dos problemas e respondeu 100%. Olha o volume de trabalho, a 5ª colocada para a primeira colocada, que teve 94 reclamações. E um percentual de 8,9. A Love, com 7.500 reclamações, com um percentual de 87,7. Você acha mesmo que uma empresa
desleixada com o seu cliente ia responder 7.500 reclamações? Pensa aqui comigo. Você é uma pessoa inteligente. Uma empresa que não está interessada em prestar um bom serviço vai responder 7.500 reclamações num site de reclamação? Isso mostra o grau de profissionalismo dessa empresa, a grandeza dessa empresa, a seriedade que ela faz no seu trabalho. Então nós, executivos, temos que, quando alguém fala assim, mas tem muita reclamação do Reclame Aqui, mas todas são respondidas. E muitas que estão lá não são verdade. São mentiras. E muitas que estão lá são coisas simples que com uma leitura de contrato o cliente entender. Mas ninguém quer ler, ninguém quer assumir responsabilidade, é muito mais fácil entrar num site e falar mal. Né? E eu estou provando aqui para vocês que a Love é uma empresa seríssima, porque ela responde aos seus problemas. E por que ela tem esse volume alto aqui, como eu já falei lá no início? Porque ela é uma empresa da rede social. Ela atacou esse nicho na rede social. Ela vende através dos influenciadores. As pessoas veem o cupom, vai lá e compra. Entende? Aproveita o desconto e compra. Não lê, não sabe o que está comprando. Você tem que ler, você tem que entender o que você está comprando. E aí depois dá algum belzinho e vai reclamar. Então o volume de pessoas que a Love chega, acho que nenhuma seguradora nesse país fez o que a Love está fazendo. Né? De chegar a tanta gente com uma velocidade tão rápida. Porque todo mundo hoje tem um celular na mão. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Kawaii. Tem rede social aí, as pessoas entram, daqui a pouco elas vêem lá uma propaganda da Love. Elas veem um influenciador da Love. Ah, vou comprar isso aqui, compra. E acaba fazendo não ler. Aí dá um probleminha, daí a pessoa vai reclamar. Mas eu estou provando aqui para você a seriedade dessa empresa. Uma empresa que não se importa com o seu cliente jamais responderia 7.500 reclamações e teria um percentual perto de 90%. E eu, de resolução de problemas, e certeza que os que não foram resolvidos é porque o cliente não tinha direito. E muitas reclamações que estão ali é a concorrência difamando a Love, né? É fácil, eu lembro que no início do ano, né, teve uma situação aí que a Love foi denunciada, que estava fazendo propaganda enganosa, e realmente existia uma falha ali na comunicação e tudo mais. Era uma coisa simples, né? A Love ficou 7 dias impedida de vender, uma semana, né, sem poder vender. E eu fui ver algumas matérias, né, de jornal e tudo mais, e eu vi ali que tinha uma maldade, sabe, na matéria. Parece que a matéria era comprada, sabe? Existe uma coisa, gente, chamada guerra comercial. As empresas, muitas empresas, nos bastidores, elas falam mal uma das outras. Elas compram matéria para difamar outras empresas, tá? Elas fazem isso. Tá? Então, você precisa entender que isso acontece, tá? Guerra comercial. Vocês lembram uma vez, eu já vou finalizar, vocês lembram uma vez, tinha um rato dentro da Coca-Cola. Lembra dessa história? Alguém viu que esse vídeo foi feito realmente dentro de uma fábrica da Coca-Cola? Você estava lá dentro da fábrica, você viu que o vídeo foi feito lá dentro? Não, simplesmente apareceu uma garrafinha de Coca com um rato lá dentro e todo mundo falando que aquilo ali foi dentro da fábrica da Coca-Cola. Alguém viu? Você viu? Não. Isso pode ter sido guerra comercial, você sabia disso? Um concorrente pode ter burlado essa situação, faz o vídeo e bota na internet, daqui a pouco tá todo mundo falando mal. Você precisa ter consciência, precisa ser maduro quando chega uma informação pra você, pra saber se é verdade ou se é mentira. Tudo que eu tô falando aqui pra você é verdade. É só você ir lá no site de Reclame Aqui, você vai confirmar tudo que eu tô falando. Tô inventando nada. Tá? Seguradoras de renome aí no Brasil estão abaixo da Love na avaliação aqui no site Reclame Aqui. Vou sair da Love e vou pra ir pra tal fulana lá que é a melhor. A melhor, você não vai analisar a qualidade de uma empresa pela quantidade de reclamação que ela recebe. Você vai analisar a qualidade de uma empresa pelo número de problemas que ela resolve. Entendeu? Uma empresa pode receber uma reclamação e não resolver. E o cliente tem razão. Vamos supor que o cliente tem razão. Mas pode uma empresa receber 10. O cliente tem razão nas 10 e ela resolveu as 10. Qual que foi melhor? Aqui teve 10 reclamações ou aqui teve uma reclamação? Aqui teve 10, porque ela resolveu o problema. E a Love está aqui para resolver o problema. Eu estou aqui como executivo para resolver o teu problema, para fazer para você uma venda técnica, falar o que é o produto, te falar dos seus direitos e das suas obrigações, dos seus deveres, do contrato que você concordou em assinar quando você adquire o seguro da Love. Tá certo? Então, pode contar comigo aqui no canal, eu vou estar sempre trazendo aqui vídeos para vocês, trazendo informação, trazendo também as nossas campanhas aqui no meu canal. No YouTube também, lá no Instagram, Fábio Pardinho, tá certo? No Facebook também, Fábio Rodrigues Pardinho, você vai me encontrar lá, tá bom? O meu objetivo, como executivo da Love, é fazer uma venda segura, uma venda séria, para que você saiba o que você está comprando. Eu, graças a Deus, todos os lugares que eu trabalhei, já trabalhei vendendo carro, né? Vamos dizer, a fama de ser picareta. Nunca, em todos os meus anos como vendedor de carro, algum cliente voltou na loja para falar, ó, você me falou tal coisa e não tá certo, ó, esse carro tá ruim, tá assado. Já teve vezes de eu com um cadastro do cliente aprovado, e eu sabia que o carro da loja não tava bom. E o cliente falou assim, você compraria esse carro? Ele perguntou para mim, você compraria esse carro? Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero pra você, se fosse para mim eu não ia comprar. Perdi a venda, mas ganhei um amigo. Tá certo? Então, depois ele comprou um carro em outra loja, foi lá me agradecer, sabe? Me deu um presente, sabe? Então, assim, é claro que eu fiz isso longe do gerente, né? Porque eu
Eu ia ganhar quanto? Mas, cara, eu não vou vender um negócio com mentira. É sempre dentro da verdade, eu vou sempre trabalhar dentro da verdade. Então, eu tenho certeza que os clientes que eu vender essa rede social, os clientes que eu vender o seguro da Love, eles não vão ter problema. Por quê? Porque eu estou fazendo uma venda segura dentro da verdade. Um detalhe importante que você precisa saber: nunca trabalhei em uma empresa, nunca, eu digo nunca, que investe tanto em treinamento quanto a Love. Nós temos treinamentos todos os dias. Às 11 da manhã, Zoom, né? Executivos do Brasil inteiro, às 11 da manhã e às 5 da tarde. Todos os dias. A parte da manhã geralmente é mais a parte técnica, contrato, né, como explicar para o cliente e tudo mais. E a parte da tarde é já mais a parte de estratégia, é uma parte assim que eles trabalham mais a sua mentalidade, enfim. Mas eu nunca vi, todo dia, gente. 2 vezes por dia. Eles estão em contato com os executivos, tirando dúvida, explicando. Então, eu nunca vi uma empresa com a seriedade com que esses caras tratam essa questão do treinamento dos vendedores. Tá, dos executivos. Então, pode acontecer de algum executivo ter omitido informação e você passou um aborrecimento? Pode acontecer, tá? Mas o que depende da Love, de questão de treinamento, cara, os caras batem. Esses dias teve uma aula de contrato, cara, os caras batendo ali, ó, item por item do contrato, cara. Coisa linda de ver. Essa é a aula que eu mais gosto. A que pega o contrato, porque ali tem coisa que às vezes acaba a gente não entendendo, e é bom essa do contrato ali, pra mim é a melhor, sabe? Prendendo ali a técnica do negócio, né? Que ninguém quer ler. Então, quanto mais informação o executivo tiver sobre o contrato, mais informação você vai levar para o cliente, mais você vai fazer o seu cliente tomar uma decisão segura. Tá? E a hora que aconteceu o seu sinistro, eu falo tudo isso pro cliente, ó, esse negócio que eu tô falando aqui para vocês, eu falo pro cliente, pros meus clientes. Fala, ó, se acontecer um sinistro, você vai ter que abrir pelo aplicativo, tem um prazo, tem um processo, acontece. Tá? A intenção da Love é que dê tudo certo, tudo encaixadinho, mas são pessoas no processo, são terceiros no processo. Pode ter uma falha ali no meio, mas nós temos que se unir para corrigir a falha e para resolver o problema do cliente, que tá junto. Não adianta o cliente brigar com a gente brigar com o cliente não vai resolver nada. Nós precisamos resolver o problema. Tá? Tenho visto também, da mesma forma que eu vi as pessoas, porque essa Love, eu fui pesquisar vídeos de, Love pagou indenização? Pagou. Ó, roubaram meu carro, a Love pagou. Deu PT no meu carro, a Love pagou. Aconteceu isso, até me pagarem. É isso que você tem que analisar. A empresa está pagando? Ela está cumprindo? Agora, prazo, gente. Pode ter um atraso. O serviço ser feito antes. Tudo depende da região, do lugar, da cidade, do volume de trabalho que o prestador de serviço estava naquele momento. Então, tudo isso vai interferir na entrega do serviço. E a gente tem que ter essa compreensão. Senão você vai se aborrecer. Você que é cliente vai se aborrecer. O executivo que recebeu uma informação dessa vai ficar abalado, achar que a empresa, né, não está cumprindo, que a empresa é ruim. E não é isso. Pelo contrário. Como eu falei, eu nunca vi na minha vida uma empresa investir tanto em treinamento como a Love. Então eu confio, eu acredito. Já vendi Love para minha irmã, para o meu irmão, para minha sobrinha, tem mais um sobrinho daqui a pouco. E estou vendendo para meus amigos. Por quê? Porque é um produto que eu confio. É uma empresa que eu confio de olho fechado. Pelo pouco que eu estou tendo de experiência, eu estou há 3 meses na Love. Pelo pouco que eu estou tendo de experiência ali, né, pela dedicação do pessoal, enfim, em treinar os vendedores, em trazer informação, né, e conhecendo os números, entrando no Reclame Aqui, olhando, que é um site, ninguém entra para elogiar, né? Quando resolve também ninguém volta lá falar bem, né? Só falar mal, né? Isso é o mal da humanidade. Esse problema, eu via mal em tudo e eu reclamava de tudo. Né? E quando eu parei de reclamar, já foram 5 anos que eu parei de reclamar. Falei, eu vou parar de reclamar. Eu nem me aguentava tanto que eu reclamava. Eu era reclamava de tudo, do país, dos políticos, de tudo. Parei de reclamar. Resultado, meu resultado profissional aumentou 50%. Que mágica, né? Aumentou 50%. Hoje eu tenho mais do que uma fonte de renda. Antes eu só tinha uma, porque eu só passava a minha vida reclamando. Agora não. Agora eu passo o meu tempo, o meu dia, pensando em como eu vou fazer para ganhar mais, para poder ter uma vida melhor, para poder dar uma condição melhor para minha família. Entende? Estou focado em me desenvolver, em melhorar. Tá? Então é isso que eu quero dizer para você. Pare de reclamar, vamos se unir, porque a vida é bela e nós temos muitas coisas boas para viver nessa vida. Tá certo? A vida é bela e é rápida, passa muito depressa. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Curta, comente e compartilha. Se inscreva aqui no canal e deixa sua opinião aqui se você teve algum problema com a Love, se esse problema chegou, se você abriu ocorrência, se resolveram, se não resolveram. Pode deixar sua opinião aqui, eu não vou apagar. Tá? Não vou apagar. Pode deixar. Mas também, se foi bom para você, alguma coisa, algum serviço que prestaram para você, coloca aqui também, tá? Bota um elogio também, né? Às vezes você foi bem atendido por um executivo, te vendeu, te explicou certinho, bota o executivo maravilhoso, me explicou certinho, produto maravilhoso, precisei, a empresa me atendeu, tudo, enfim, entendeu? Coloca aqui a sua opinião, tá certo? Eu quero ouvir, beleza? Espero que esse canal ajude você a entender um pouco mais sobre seguro e sobre a Love, o seguro do amor. Só Love, só Love. O seguro completo e mais barato do Brasil e que cabe no seu bolso. Lembre-me de seguir lá no Facebook, também no Instagram, Fábio Pardinho, no Facebook, Fábio Rodrigues Pardinho, no Instagram, Fábio.Pardinho. Ou Fábio Pardinho 32, @, é uma coisa assim. Procura lá que você vai me achar. Valeu, tamo junto, é nóis!